entendeu? E os condutores, o melhor exemplo são os metais. Sim, voltando. É massa. Então, aqui, plástico. Se eu colocar um excesso de cargas nesse plástico aqui em cima dele, esse excesso de cargas vai ficar concentrado onde eu coloquei as cargas, porque ele é um isolante. Ele isola o excesso de cargas, ela não se espalha por todo o corpo. Por quê? Porque para se espalhar por todo o corpo, ela precisaria que o material fosse condutor para dar condições de conduzir essa carga por todo o corpo. Mas ele não é isolante, o plástico? Então, onde a gente colocar o excesso de carga, seja negativa ou positiva, ela vai se isolar ali, ela vai se localizar ali. Entenderam? Então, a primeira coisa da aula de hoje, estou enfatizando bem isso. Se o corpo é condutor e ele está eletrizado, o excesso de carga fica onde? Se espalha por todo o corpo. Condutor. Isso é o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. É o equilíbrio, todos os pontos. Não existe uma preferência para o excesso de carga ficar como existe no isolante, no dielétrico, no plástico, por exemplo. No metal, não. No metal, as cargas ficam na superfície externa, buscando a repulsão máxima, porque elas são de mesmo sinal. Mesmo sinal se repele. Então, elas se espalham, se repelem por todo o corpo metálico. Isso é o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Esse conceito é muito importante. O isolante, não. O excesso fica concentrado no local onde você colocou o excesso. Não se espalha. No isolante, há um desequilíbrio eletrostático. É mais ou menos por aí, entenderam? Pronto. Agora eu posso prosseguir. Primeiro tópico da aula de hoje. Você entendeu sobre corpos condutores e corpos isolantes. Existem outras categorias que eu coloquei no vídeo da semana passada, que não é o caso, eu vou falar agora, mas existem os semicondutores que eles isolam, mas se você dopá-los, colocar algo neles, eles passam a conduzir massa, né, velho? A estrutura atômica deles não conduz. Ou às vezes conduz. Se você dopar, botar um material químico para ele conduzir, aí é um semicondutor. E tem os supercondutores, que conduzem sem perda térmica nenhuma. Isso é muito lindo. O professor, aquele senhor da faculdade da Unicamp, ministrando Física 3, ele deu uma explicadinha sobre os supercondutores, tá? Materiais que conduzem cargas elétricas sem perda térmica, sem aquecimento. Isso é fantástico. Por quê? Porque quando a gente paga a nossa conta de luz, quando os elétrons vêm pelo fio de cobre chegar na nossa casa, a gente paga pela energia que a gente utiliza, só que quando a gente utiliza essa energia, né, nos condutores, ela também vira calor. Pode observar que os aparelhos eletrodomésticos, eles esquentam, eles aquecem. E essa perda térmica, a gente faz o que com ela? Nada. A gente não aproveita a perda térmica. Olha que lapada. Mas você paga por ela. Porque se você está utilizando o aparelho eletrodoméstico, você está utilizando a energia elétrica que está vindo dele, mas essa energia no caminho dos condutores, ela vira calor, uma parte dela. E a gente, sem usar esse calor, o calor vai para o espaço, mas a gente tem que pagar por ele. Interessante, né? Aí imagine se os fios fossem de material supercondutor, ia conduzir de maneira super, sem perda térmica nenhuma. As nossas contas da energia elétrica, eu falei CELP, né? É porque aqui em Pernambuco, tá? A fábrica, a indústria, a distribuidora, obrigado, sim, tá aqui, ela já chega dando show aqui. Muito bem, obrigado, meu amor. A distribuidora elétrica aqui em Pernambuco chama-se CELP, por isso que eu falei CELP, tá bom? Aí a gente ia pagar uma conta muito mais barata. Só que tem um problema. Para a gente ter um supercondutor, até agora conseguiu-se, mas a temperaturas muito baixas. Estamos a temperaturas normais de 25 graus Celsius. 25 não, de 25 para cima, tá bom? 38 graus Celsius lá no Rio de Janeiro, o calor da gota. E a temperatura, que não é ambiental para o supercondutor, é uma temperatura muito baixinha, de poucos kelvins, e para conseguir isso é problema, entendeu? Para que a gente possa fazer isso em larga escala, não é fácil, tá bom? Pronto, esse é o começo da aula de hoje. Cadê? Isso, Gabi, exatamente o que eu falei agora, né?
Para ter supercondutor, a temperatura tem que ser muito baixa. E para conseguir temperatura muito baixa não é fácil. Por exemplo, as vacinas. Existem vacinas, né, contra a Covid que precisam, para serem conservadas, né, para elas não perderem seu uso, elas precisam de temperatura baixa. E isso é um problema, porque nem todo país tem esse suporte tecnológico para deixar as temperaturas muito baixas. É mais ou menos a analogia do que eu estou falando com o supercondutor. Tá bom, gente? É por aí. Pronto. Começo da aula. Eu queria saber se tem alguma dúvida até agora do que eu expliquei. Bota aí no chat, sim ou não, e pode perguntar também. Não, Amanda não. Mais alguém, se manifesta aí, por favor. Tem 15 pessoas na sala que eu estou vendo aqui. O número 15, né? Eu não estou vendo quem são as 15 pessoas, mas estou vendo o número 15. Melena também não. Pronto, então, que isso fique claro. Como se chama o... Já falei, meu cérebro me traiu. Como se chama o corpo que o excesso de carga se espalha por todo ele? Situação chamada de equilíbrio eletrostático. Como que chama esse corpo? Condutor. Tudo bem. Como se chama o corpo que o excesso de carga fica concentrado? Onde eu coloquei o excesso de carga? Isolante. Sinônimo. Sinônimo. Dielétrico. Isso. O isolante, ele tem uma rigidez dielétrica. Ele tem uma capacidade de ser isolante, de ser um dielétrico. Se por um acaso a gente conseguir destruir, a coisa linda, a rigidez dielétrica desse plástico, ele vira um condutor, ele conduz a eletricidade, entendeu? Basta a gente destruir a rigidez dielétrica do isolante, aí ele vira condutor. Então, não existe isolante 100% perfeito, cuidado com isso. Por exemplo, o ar, principalmente o ar seco, né? Entre eu e a tomada, o que é que existe? Entre eu e a tomada existe o ar. E o ar é o quê? Isolante. Tanto que a eletricidade, ela não sai espontaneamente da tomada até a minha mão para levar choque. Não vai. Porque entre nós tem o ar, e o ar é isolante. Isso aqui é o problema. O ar isolante, ele tem uma rigidez dielétrica, uma capacidade de isolar. Se essa rigidez dielétrica for quebrada, se ali tiver um campo elétrico muito forte, a gente vai ver campo elétrico, eu acho que é assunto da próxima semana, campo elétrico é muito massa. Se tiver ali um campo elétrico forte, vai quebrar a rigidez dielétrica do ar e o ar passa a ser condutor. Isso quer dizer o quê? Que podem ter fluido, né? Deslocamento de eletricidade pelo ar e pode chegar até você levar um choque, uma clapada. Faíscas podem passar pelo ar, porque naquele ponto que está passando a faísca elétrica, né? Que é uma descarga elétrica, é porque ali o ar virou condutor. Ele perdeu a rigidez dielétrica. Então, cuidado. Ah, professor, se eu colocar uma bota de borracha, eu vou ficar tranquilo que eu posso pegar na energia elétrica. Pode ficar tranquilo até certo ponto. Porque se a quantidade de energia elétrica for muito grande, você pega fios de alta tensão, por exemplo, não tem borracha certa. Porque se a quantidade de eletricidade é muito grande, o campo elétrico é muito grande, a rigidez dielétrica da borracha é destruída e ela passa a ser condutor e você morre no choque. Cuidado! Pegue nas coisas com material isolante, mas com ressalva, tá bom? Tenha cuidado com isso. Pronto. Primeira parte da aula dada. Vamos para a segunda parte. A eletrostática apresenta princípios, 2 princípios da eletrostática, muito fácil, você já sabe até. Primeiro princípio da eletrostática, qual é, Ronaldo? Fácil. Se as cargas elétricas são de mesmo sinal, elas vão se atrair ou se repelir? Responda para mim no chat. Cargas de mesmo sinal, se repelem ou se atraem? Isso, se repelem. Repelir quer dizer o quê? Me diga aí, o que significa a palavra repelir? Isso, Adriane, repelir. Isso, Amanda, repelir. Repelir significa afastar. Muito bem. Por isso que o repelente de mosquitos chama-se de repelente, porque ele tem a função de repelir os mosquitos, de afastar. Então, não esqueça, repelir é afastar. Cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam. Existe uma força elétrica que faz elas se afastarem. Isso é um princípio da eletrostática. E cargas de sinais opostos completa a frase, se atraem. Pronto, elas se atraem, tendem a se aproximar.
Esse é o primeiro princípio da eletrostática, muito simples. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Show de bola? Meu Deus, é cada coisa que a gente não pensa, o óbvio. Isso, pronto, é exatamente o óbvio. E quando você entende, Amanda, as palavras, fica muito bonito, velho. Você entender que o nome é repelente, porque ele tem a função de repelir o mosquito. Quando eu entendi isso, eu fiquei doidinho. Eu digo, que é mesmo, velho, que massa. Agora, quer ver uma coisa complicada que eu não sei até hoje? Conjugue o verbo repelir no presente indicativo. Conjugue para mim. Quem sabe? Conjugue o verbo repelir no presente indicativo. Estou esperando, viu? Pronto, tarefinha de casa, viu? Você vai pesquisar isso e na quarta-feira você me ensina como é que conjuga, que eu tenho essa dúvida até hoje, eu não sei. Conjugar o verbo repelir no presente indicativo, sei não. Entendeu para onde é que vai? Eu repilo, sei não. Vai ver que é. Sei não. Pesquisa aí, se você puder. Aí na quarta-feira você me ensina. Eu repilo. Não é estranho? É estranho mesmo. Mas vai que o verbo repelir é um verbo. Como é que a gente chama? Esqueci o nome. É um verbo. Peraí, que sabe disso é assim. Ela é fera nisso. Peraí, rapidinho. Ela já falou de longe aqui, irregular. A bicha sabe português, a bicha se garante muito. Verbo irregular. Se o verbo repelir, Gabi, foi irregular, aí a forma eu repilo pode estar certa, mas eu não falo não. Pesquise, quarta-feira vocês me ensinam, tá bom? Continuando, entendendo? A eletrostática tem dois princípios. Já falei um. Carga de mesmo sinal se repelem, carga de sinais opostos se atraem por meio de forças elétricas, tá bom? Segundo princípio, é lindo. Vê se você me entende. Imagine que esse corpo A tem 5 elétrons em excesso. Imagine, 5 elétrons em excesso. Corpo A, ele está eletrizado negativamente, porque ele tem excesso de elétrons. E esse corpo B aqui, ele é um corpo neutro. Neutro. Carga dele é zero. Ô, Ronaldo, um corpo neutro quer dizer que ele não tem prótons e elétrons? Não, ele tem prótons e elétrons. Só que, como ele está neutro, estão em quantidades iguais. Nunca esqueça disso, entendeu? Tem gente que acha que o corpo neutro, tem gente que acha assim, ele não tem nem elétron nem próton. Isso está falso. Ele tem prótons e elétrons, porque ele tem átomos. Se tem átomos, tem prótons e elétrons. O que é que não tem prótons e elétrons? O que não tem átomos. E o que é que não tem átomos? Tem alguma coisa que não tem átomos? Estou esperando. Tem alguma coisa que não tem átomos? Tem alguma coisa que não tem átomos? Meu Deus, tem esse pente tem átomo? Tem. Ronaldo tem átomo? Tem. O vácuo, eita, que resposta linda. Gabi, o vácuo, ele é considerado vazio, né? A ausência, né? Mas esse negócio de ausência na física é muito complicado. Tem muitos conceitos relacionados a isso. Por exemplo, a gente considera para a física clássica que o vácuo é vazio, mas segundo, você vai estudar lá a física quântica, né? Que é a física do aprofundamento da escala atômica, o vácuo é um conjunto de partícula e antipartícula com cargas opostas que, quando se encontram, se desintegram. Aí, nesse momento, se faz vácuo. Mas, num momento posterior, de novo, vem as partículas, partícula e antipartícula, que se juntam e se desintegram. Aí, nessa desintegração, é o vácuo, entendeu? O vácuo é um conjunto de vácuos momentâneos. Mas tem as partículas, a matéria e a antimatéria, que está sempre a todo momento se juntando e criando vácuo. Se tem as partículas, matéria e antimatéria, o vácuo não é tão vácuo assim, entendeu? A gente considera, mas vai lá para a física quântica, ela explica isso, entendeu? Agora, a pergunta que a física quântica faz, da onde vem essa matéria e essa antimatéria? Qual é a origem dela? De onde ela é suja? Aí a gente não sabe ainda não, entendeu? Não sabe. Talvez pelo Big Bang, aí a partir dali a matéria começou a se formar, matéria, antimatéria, depois começaram a surgir os átomos, os prótons, isso é muito lindo, né? Os prótons, os elétrons, os nêutrons, e começou a ter uma outra matéria que eu perguntei agora. Vocês esqueceram? Como se chama a matéria que não tem átomo? Vocês esqueceram. É a matéria o quê? Matéria escura.
Isso, lembrou, Gabi. A matéria escura, ela não tem átomo, mas ela não é objetivo de estudo da eletricidade, não é. A eletricidade estuda a matéria que tem átomo, entendeu? Então, quando eu digo que o corpo é neutro, eu não posso dizer que ele não tem prótons e elétrons. É claro, claro que ele tem. Agora, tem quantidade iguais, porque ele está neutro. Tá bom? Esse é o corpo B. E o corpo A, ele tem 5 elétrons em excesso. Pronto. Passou-se o tempo. Aí vamos supor que por algum processo de eletrização, que é o assunto da aula de hoje que eu vou chegar, aconteceu que esse corpo daqui, ele perdeu 2 elétrons para esse corpo daqui, para o neutro. Então, esse corpo cedeu 2 elétrons para isso. O que vai acontecer? O neutro vai ficar com excesso de 2 elétrons, porque ele recebeu 2 elétrons, tá bom? E vai ficar, ou vai se espalhar por todo o corpo, esses 2 elétrons, ou eles vão ficar relativamente próximos se o corpo for isolante, tá bom? Mas não importa isso agora. O que importa é que o corpo B, ele vai ficar eletrizado negativamente com 2 elétrons, ele era neutro, e o corpo A, que perdeu 2 elétrons, que tinha 5, né? Perdeu 2, vai ficar com 3. Vou lhe fazer uma pergunta. Me escute. A carga do corpo A nesse processo mudou, sim ou não? Professor, o senhor poderia repetir novamente? Todo prazer. Veja, o corpo A tem 5 elétrons em excesso e o corpo B é neutro. Por algum processo, tá bom, de eletrização, esse corpo A daqui perdeu 2 elétrons e o corpo B ganhou os 2 elétrons. Imagine isso. Pronto. A carga do corpo B passou a ser de 3 elétrons em excesso. Porque não tinha 5, perdeu 2. E esse corpo B, que era 0, neutro, ganhou os 2 elétrons e passou a ter um excesso, uma carga de 2 elétrons em excesso. Aí minha pergunta é, a carga do corpo B nesse processo mudou? A carga do corpo A e do corpo B mudaram ou não? Ou são as mesmas cargas ainda? A do A e do B mudaram? Sim ou não? Sim, mudaram, claro. O corpo A tinha 5 elétrons em excesso. Com a perda de 2 elétrons, ele passou a ter 3, não é? E o corpo B tinha 0 carga em excesso. Com o ganho dos 2 elétrons em excesso, passou a ter 2 elétrons em excesso. As cargas de cada corpo mudaram. Mas veja se o total de carga mudou. Quanto vale o total de carga no início do processo? Tinha 5 elétrons em excesso e tinha 0. Então, o total, 5 mais 0. 5 elétrons em excesso. Aí, depois do processo, o corpo B ficou com 3 elétrons em excesso e o corpo A ficou com 3 elétrons em excesso e o corpo B ficou com 2 em excesso. Some! 3 mais 2 dá quanto? 5 elétrons em excesso. O total de carga mudou? Sim ou não? Responda para mim. O total mudou? O total, não. Então, aí há uma conservação. Tá vendo como a física ama essa palavra? Aí é uma conservação de carga elétrica. Em sistemas isolados, ou seja, em sistemas em que a troca de carga elétrica é apenas entre os corpos considerados, sem considerar ações externas, em sistemas isolados, a carga total se conserva, ou seja, a carga total antes do processo, carga total inicial, é igual à carga total depois do processo, a carga total final. Esse é o princípio da conservação total das cargas elétricas. Eu vou chamar de PCC. Ronaldo, o que é PCC? É uma facção criminosa? Não. PCC é uma sigla que significa princípio da conservação da carga total. Ela se conserva em sistemas isolados. Entenderam? Não é fácil? Esses são os princípios da eletrostática. Vamos usar bastante. O total é sempre conservado. Amanda, concordo com você, mas o sempre fica muito forte. Sabe por quê, filha? O total fica conservado de cargas elétricas se o sistema for isolado. O que é um sistema isolado? O sistema isolado, por exemplo, A e B, que eu dei agora um exemplo, né? É se os elétrons que A perde, atenção, são os mesmos elétrons que B ganha. Aí isso é um sistema isolado, entendeu? Porque, por exemplo, pode ser que A perca 2 elétrons, mas um desses elétrons vá para o A e o outro elétron vá para B. Isso é um sistema isolado ou teve interferência do A? Teve interferência do A, não é? Então, o sistema não é mais isolado e o total não se conservou. Entendeu agora?
não se conservou, porque você tinha antes 5 elétrons e 0 no corpo B, total de 5. Aí agora, quando o corpo A perdeu 2 elétrons e um foi para o A, aí ele ficou com 3 elétrons, mas só chegou 1 no corpo B, e o corpo B ficou com 1. Olha, antes tinha 5, e agora tem quantos? 4. O total de carga elétrica se conservou entre esses corpos que estavam trocando cargas? Não. Então, nesse caso, a conservação total de cargas não pode. Só se o sistema for isolado, sem interferência externa, como você botou aí. Muito bom, sem interferência. Isso aí, Gabi. Parabéns. Pronto. Princípios da eletrostática. Tá aí, tá bom, fiz, já anotei tudo com todo o carinho do mundo. Aí hoje, tá mais tarde, eu vou disponibilizar esse material para vocês estudarem, tá bom? Alguma dúvida até aí? Fala no chat para mim se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Fique à vontade.